Convido a senhora Clarissa Ribeiro para fazer uso da palavra. Muito bem, Clarissa Ribeiro, representando o segmento mulher da Frente Brasil Popular, fará uso do parlatório. Bom dia a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa em nome dos estudantes do curso de Serviço Social da UFCG, porque assim como Gonzaguinha, eu também acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Estar aqui hoje, nessa audiência pública, é parte do que a composição tem denominado de segurar o rojão. E eu quero começar pedindo a paciência de vocês, porque é bem possível que eu apresente aqui alguns elementos que soem como repetições diante de tantas falas que já foram apresentadas pelos companheiros anteriores e pelas companheiras Alessandra e Aparecida, as únicas duas mulheres que me antecederam. Mas, na condição de mulher que sabe que, historicamente, são muitos os tetos de vidro, por vezes imperceptíveis, mas ali o tempo todo, tentando nos impedir, como mulheres, o acesso ao espaço público e o poder de fala, em nome da memória e da honra das mulheres que me antecederam nessa luta, em nome de Marielle Franco, que não teve apenas a sua voz interrompida, mas também a sua vida. Eu não estou disposta a abrir mão do meu direito de fala hoje, ainda que eu possa repetir os companheiros que me antecederam. Queria dizer também do quanto é significativo a gente realizar uma audiência nessa Câmara Municipal, na mesma semana em que vem à tona que os ministros do governo estão se reunindo para discutir seus projetos, inclusive o da reforma da Previdência, com Ana Hickman, Cacá, Regina Duarte, tantos outros que certamente sequer serão atingidos por essa reforma, que não dependem, né, da política pública para garantir uma tranquilidade, alguma dignidade na sua aposentadoria. E, ao mesmo tempo, a gente ter, pelo menos no âmbito local, professoras, trabalhadores rurais, representantes de movimentos sociais, mulheres sendo ouvidos e, ao mesmo tempo, fazendo exercício democrático de ouvir aos senhores vereadores, os aqui presentes, que não esquecerei dos ausentes também, é um exercício fundamental, né, do quanto a gente precisa, de fato, ouvir as vozes do povo, do quanto a gente precisa ouvir os movimentos sociais, que, como sujeitos coletivos, são sujeitos que politizam, que organizam, que apresentam as demandas e problematizam aquilo que são as desigualdades que nós sentimos na pele e que, portanto, em qualquer contexto democrático, devem ser ouvidos e não criminalizados. Esse exercício de diálogo é também, no meu caso, e pode ser que seja o de outras pessoas aqui, um exercício importante não só pelo que os senhores vereadores podem cumprir de papel na articulação com os seus partidários, né, com quem vai realmente, de fato, votar essa proposta, e nós esperamos por isso, na medida que provocamos essas reflexões aqui, mas também porque as presenças ou ausências e as posições aqui expressas são elementos importantes para a gente considerar o nosso voto nas próximas eleições municipais. Pelo menos eu não pretendo esquecer nenhuma dessas posições, como não pretendo esquecer audiências anteriores, né? O professor Reginaldo já lembrava da audiência que discutiu o desmembramento do IFPB, não vou esquecer a posição dos vereadores que estavam aqui. Também me lembro da audiência que discutia a falsamente denominada ideologia de gênero nas escolas, também não vou esquecer dessas discussões, porque o fato de não estar presente fisicamente não quer dizer que eu não tenha acompanhado e que não considere na determinação do meu voto nas próximas eleições nessa cidade. Queria também
colocar que, quando a gente fala das posições dos vereadores serem importantes para a gente, é porque nós estamos tratando da pior proposta de reforma de Previdência que já foi apresentada até aqui de todas, a mais dramática de todas, que, embora a gente repita por muitas vezes, como é real, que atinge principalmente mulheres, professores, trabalhadores rurais, no caso das mulheres, desconsiderando nossas duplas, triplas jornadas de trabalho, o quanto nós começamos a trabalhar mais cedo, o quanto é invisibilizado o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado de crianças, o trabalho de cuidado com idosos ou com aqueles considerados enfermos. Desconsiderando tudo isso, essa proposta da Previdência ataca, sobretudo, a nós mulheres e também trabalhadores rurais e também professoras. Mas, na verdade, essa reforma ataca a todos nós que somos classe trabalhadora. Não há nenhum de nós que não seja atingido por ela. De jovens a idosos, nos diferentes empregos públicos ou privados, no campo e na cidade, nas mais diferentes condições. Todos que somos classe trabalhadora estamos sendo fortemente atingidos por essa proposta. E, portanto, a posição que cada um expresse aqui é também dizer, nos revelar de que lado vocês sambam nessa sociedade. Mais uma vez, tentam, nesse cenário de discussão da reforma da Previdência, nos convencer de que o remédio precisa ser amargo, de que, em tempos de crise, todos temos que fazer sacrifícios, como se nesse país pobres e ricos se sacrificassem da mesma forma, como se todos pagassem a conta da mesma forma. E, aliás, como se a conta fosse nossa. Ao mesmo tempo, a gente tem um governo, e isso fica muito nítido quando a gente observa que, com uma mão, esse governo quer negar o direito à aposentadoria, por exemplo, pensando os agricultores, os trabalhadores rurais em condição de pobreza, mas, ao mesmo tempo, com a outra mão, esse governo quer perdoar a dívida dos empresários do agronegócio com o Estado de mais de 17 bilhões. O presidente já anunciou que vai enviar para o Congresso o projeto de perdão da dívida e que quer votação com urgência. Ao mesmo tempo que o governo quer economizar 2,8 bilhões, que seja, cortando a assistência a idosos em condição de pobreza, de necessidade do acesso à política pública, ele desconsidera cobrar a dívida dos latifundiários, que é 6 vezes mais. Ao mesmo tempo que joga a conta para mulheres, para professores, para trabalhadores rurais, ele ignora cobrar a dívida das grandes empresas, como JBS, como a Vale, com a própria Previdência Social. Se isso é o que o governo chama de acabar com privilégios, paciência histórica, eu chamo isso de governo do Robin Hood às avessas, porque ele está tirando dos pobres para dar aos ricos. E, nesse cenário, o que nós temos é que defender uma lógica de previdência que garanta e aprofunde a solidariedade entre as gerações. Nós precisamos, sim, ter uma geração jovem que na venda da sua força de trabalho esteja ali assegurando que outros, na sua velhice, possam descansar com alguma dignidade, ao invés dessa proposta que nos encaminha para uma lógica de capitalização e que joga para a nossa responsabilidade se aposentar a partir daquilo que a gente tiver poupado individualmente ao longo da vida. E olhe, se na casa de Ana Hickman e dos seus amigos está sobrando dinheiro para fazer uma poupança para se aposentar no final da vida, na minha casa não está. E eu duvido muito que na casa de tantos outros trabalhadores desse país esteja, quando a gente, na realidade, já vive com a corda no pescoço. Portanto, a lógica tem que ser a defesa da Previdência no sentido constitucional, de não permitir mesmo essa desconstitucionalização que se coloca
do nosso direito previdenciário. E aí, sim, a gente pode garantir condições de vida dignas. Porque o que nós temos, se a gente pega o exemplo do Chile, não é por acaso, é porque quando a gente vê um cenário, né, em que os idosos, ao passarem, em sua grande medida, 90%, a se aposentarem com menos de um salário mínimo, consequentemente, aumentar o número de suicídios, e as pesquisas que têm sido feitas lá com esse público têm indicado que os suicídios entre os idosos têm aumentado, aí, principalmente na faixa entre 70 e 79 anos, e, sobretudo, nos acima de 80 anos, porque esses idosos não têm, muitas vezes, outra alternativa, porque eles estão diante de situações de necessidades de saúde e da impossibilidade de arcarem com tratamentos, com medicamentos, e se sentindo cada vez mais um peso para suas famílias, para os seus entes queridos, diante dessa lógica que não garante o direito a envelhecer, de fato, com dignidade. Portanto, defender essa reforma é também se responsabilizar pelos efeitos provocados, não só objetivamente, concretamente na vida das pessoas, mas subjetivamente no que isso altera no emocional dessas pessoas, especialmente no caso dos idosos. O que significa que essa é uma reforma da Previdência, uma proposta que está colocada aí, que ela nos coloca, sim, num estado de miserabilidade, que ela nos coloca numa condição de desalento e numa condição de ameaça às nossas vidas. É de morte, portanto, que nós estamos falando quando pensamos nessa reforma da Previdência. Morte, inclusive, por fome.